sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeiro vem a ordem, o mandamento, e depois vem a promessa. Com Deus é assim. Ele nos diz o que fazer. E também apresenta o que vai Ele fazer se nós seguirmos a direção que Ele nos dá. Ele disse para Josué: olha, Moisés morreu. Acabou a época de Moisés. Agora é você, Josué. Dispõe-te. Se você vê o título, a Bíblia diz: Deus fala a Josué e o anima. Ou seja, Josué estava desanimado. A caminhada dele, o trabalho dele, havia trazido um desgaste para ele, um desânimo para a vida dele. Mas não era o fim da jornada. Ainda tinha muita coisa pela frente. Não é porque Moisés tinha morrido que o povo, que Josué ia parar. E você sabe que existem pessoas que, devido a um acontecido, devido a uma perca, devido a uma frustração, devido a algo que aconteceu na vida dela, ela deixou de lutar por aquilo que ela desejava. Ela deixou de lutar por aquilo que ela gostaria de conquistar. Quantas esposas que desistiram, estão casadas, mas desistiram do casamento? Quantas mães que desistiram dos filhos? Quantos funcionários, quantos profissionais, quantos empresários, quantos homens de sucesso que desistiram dos seus sonhos, pararam no meio do caminho? Enquanto você não chegar onde você deseja chegar, você precisa entender que lutas, problemas, adversidades vão surgir com o intuito de fazer você parar. Mas nós temos que fazer uma escolha: parar, desistir, ou continuar lutando por aquilo que nós desejamos. Deus falou: Josué, não acabou ainda. A caminhada ainda é longa. Dispõe-te, anima-te, vença esse desânimo que está te vencendo. Moisés morreu, mas você continua vivo. Aí ele diz assim, olha o versículo 3: todo lugar, essa é a promessa, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Amém? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aí olha o versículo 5. Ninguém, leia comigo, pessoal, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tem mais: não te deixarei, nem te desampararei. Mais um pedido que Deus está fazendo para ele: ser forte e corajoso. Qualidade do vencedor. Aliás, duas, né? Seja forte e seja corajoso. Prefeito, para a gente poder enfrentar uma situação, um problema, não basta a gente ser apenas forte. E não basta também nós sermos apenas corajosos. É como se fosse a perna direita a força e a perna esquerda a coragem. Para a gente poder prosseguir, continuar e chegar onde nós desejamos, isso vale para todos nós. Nós precisamos a todo instante sermos fortes e corajosos. Você precisa destas duas qualidades em todos os momentos da sua vida, porque desafios vão surgir. Você vai passar por situações que você vai olhar e vai dizer assim: olha, não sei como resolver isso aqui,
se não tiver coragem. Quantas decisões nós temos que tomar na nossa vida e nós precisamos de coragem. Olha o que Deus está dizendo para cada um de nós hoje. Ninguém vai poder te resistir. Ou seja, não vai ter nada e ninguém que possa te parar. Mas tem um segredo. Você precisa ser forte e o quê? Grava isso dentro do seu coração. Quando você não puder contar com ninguém, quando você se decepcionar com determinadas pessoas, se você é um homem, uma mulher forte, corajoso, corajosa, você permanece lutando. Você não para no meio do caminho. É claro que das duas, uma, no meio do deserto, ou nós nos entregamos ou nós nos tornamos mais fortes. Você só descobre o tamanho da força que você tem quando a única opção é ser forte. Sim ou não, pessoal? Nós só descobrimos o tamanho da nossa coragem quando a única opção é sermos corajosos. Josué, ele tinha outras qualidades. Ele era um guerreiro, ele era um soldado valente, mas naquele momento ali a força física não fazia nenhuma diferença. Ele estava frustrado porque tinha perdido um grande líder. Ele estava frustrado porque pensou que os sonhos deles tinham todos se frustrados naquele momento. Ele tinha outras qualidades também, mas Deus pediu para ele: se você for forte e corajoso, as mesmas promessas que eu fiz para Moisés, eu estou transferindo para você. Hoje Josué está vivo? Sim ou não? Não. E o nosso Deus? Sim. A promessa dele, ela caduca? Tem prazo de validade? A palavra de Deus ensina, pessoal, vai passar os céus e a terra, mas as palavras do nosso Deus não passarão. Então hoje somos nós. Tira Josué e coloca o seu nome aqui. Ele está dizendo: ó, Maria, Carlos, João, Antônio, Pedro, seja forte e seja corajoso. Eu não te deixarei, olha que maravilha, não te deixarei por todos os dias da sua vida. Olha o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Tinha uma lei, a lei que Moisés havia ordenado, que ele recebeu lá no Monte Sinai. Quem sabe? Gravado, escrito pelo dedo do próprio Deus. Olha Deus falando para Josué: se você continuar seguindo o que eu orientei a Moisés, ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder te resistir. Eu quem? Deus. Eu serei contigo todos os dias da sua vida. Mas tem um detalhe: você tem que ter o cuidado. Você precisa ter esse cuidado de fazer conforme a palavra do nosso Deus ensina. Quando nós entendemos isso, e qual é o primeiro passo? Colocar Deus acima. Nós não aprendemos isso desde pequenininho? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos. Você precisa colocar Deus. Se Ele estiver à frente de tudo que você fizer, pode ser que tenha tudo para dar errado, vai dar certo. Amém? Pode ser que ninguém acredita em você. Pode ser que as pessoas olhem para você e digam: não tem jeito, não adianta. Se você tiver o cuidado de colocar o Senhor acima de tudo na sua vida, então ninguém vai poder impedir você dos seus sonhos, dos seus projetos se tornarem uma realidade.
Ele disse: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Josué não existe mais, mas nós estamos aqui. Hoje nós ocupamos essa posição, diga amém. Hoje essa promessa é transferida para a nossa vida. Deus, Ele está dizendo para você, ó, seja forte, seja corajoso, eu serei contigo todos os dias da sua vida. A partir do momento que você, que está aqui, faz com Deus uma aliança, transforma Ele no Senhor da sua vida, então Ele passa a ser com você. Lá em 2 Crônicas está escrito assim, ó: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Deus não está na minha vida só porque Ele me criou, só porque Ele me fez, só porque Ele é o autor da vida. Deus é tão extraordinário que Ele só pode participar da minha vida se eu permitir. Quem está compreendendo? Se eu convidá-lo. A partir do momento que eu convido, que eu permito, então Ele passa a fazer parte da minha vida. Deus estava fazendo Josué lembrar o que ele tinha aprendido. Sabe qual o problema de muitos? Que muitos acabam se esquecendo, com o passar do tempo, daquilo que já aprendeu. Acaba abandonando o seu compromisso com Deus, com a verdade, com as coisas lícitas, por um pouco de prazer. E aí você acaba desperdiçando tudo isso aqui que Deus preparou para cada um de nós. Tende o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele diz mais assim, ó: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa. Ou seja, se você seguir a direção que Deus Ele dá, de colocar Ele acima de tudo na sua vida, não se desviar para a direita, não se desviar para a esquerda, não aceitar ser influenciado, porque, pessoal, o certo vai ser certo sempre, ainda que ninguém esteja fazendo. E o errado vai ser errado sempre, mesmo que todos estejam fazendo. Não vai mudar isso. O errado vai ser errado, ainda que todos estejam fazendo. E o certo vai ser certo, mesmo que ninguém faça. Ele diz, olha, se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas você tiver o cuidado de seguir a minha direção, ouvir a minha voz, ter porque cuidado é o quê? Zelo. Nas decisões que você vai tomar. Pastor, como saber se agrada a Deus ou não aquilo que eu for fazer? Faça a seguinte pergunta: Jesus no meu lugar faria isso? Se Jesus estivesse aqui agora, para assinar esse documento, para dar essa resposta, para atender esse telefonema, para fazer esse negócio, para fechar isso aqui, o Senhor faria isso? Porque se Ele não faria, você também não deve fazer. Saiu fora da vontade de Deus, o homem anda sozinho. Grava isso. Aliás, repita com o pastor: saiu fora da vontade de Deus, o homem anda sozinho. Coloca isso no seu coração. Se eu sair fora da vontade de Deus, eu vou continuar andando? Sim. Mas vou continuar andando sozinho. E o Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele nós não podemos absolutamente nada. Só para terminar, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele. Qual é o livro da lei, pessoal? A Bíblia Sagrada. Não cesses de falar desse livro da lei. Esse aqui, ó, é o manual da vida. Esse é o manual da vida. Amém? Quando nós compramos um eletrodoméstico e aquilo lá não está funcionando direito, a gente não sabe mexer direito,
É só a gente ler o quê? O manual. Ali explica detalhadamente como ligar, como desligar. Sim ou não? Pois é. Deus, sabendo que o ser humano é complicado, Ele nos fez e nos deu o quê? Um manual. Aqui nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Como minha esposa sempre fala, este é o nosso manual. O que não está funcionando direito na sua vida? O que você quer consertar na sua vida? No manual você encontra as dicas, a direção certa. E Deus falou: Josué, medita nesse livro todos os dias. Não se aparte dele. Não pense que você é alguma coisa, Josué. Não pense que você vai conseguir sozinho, Josué. Tira Josué e coloca o seu nome. Deus estava dizendo para ele: permita eu continuar fazendo parte da sua jornada. Permita eu continuar fazendo parte dos seus projetos, Josué. Porque tem muita coisa pela frente. Amém, pessoal? Tem muita coisa a ser alcançada, muito sonho a ser realizado. E tudo isto Deus quer para a sua vida. Mas Ele estava dizendo: Josué, permita eu continuar fazendo parte de tudo isso. Não se aparta desse livro. Não pense que agora você pode sozinho. Nele, medita de dia, de noite, para que tenhas cuidado. Mais uma vez a palavra cuidado. De fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás. O que diz ali? Prosperar o teu caminho. E serás o quê? Bem-sucedido. Se você apoia a sua vida aqui, se você crê que aqui é a fonte da vida, e você começa a buscar aqui a direção para a sua vida, você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Ele diz: não te mandei eu ser forte, de novo, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é por onde quer que andares. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por onde você for, Deus vai estar com você.